Bom dia, queridos amigos. Bom dia, sim, porque nos encontramos aqui da parte da manhã a gravar o nosso trabalho para que depois, naquele período de descanso dos nossos afazeres, possamos sentar com calma, com serenidade e podemos relembrar amigos que trabalharam de forma incansável pelo movimento espírita português. Nos referimos à Federação Espírita Portuguesa, à sua fundação, a 26 de maio de 1926, o que simboliza que nos encontramos todos nós em festa, todas as associações, todos os espíritas, nos encontramos a rejubilar de alegria pelo trabalho incansável que esses nossos amigos da primeira hora, com tanto trabalho, com tanto labor, conseguiram assim edificar a nobre instituição que é a Federação Espírita Portuguesa. Mas antes de iniciarmos propriamente dito o nosso trabalho, gostaríamos de agradecer aos queridos amigos que se encontram em seus lares, a vossa presença sempre assídua, contribuindo com os seus pensamentos para as nossas palestras, mas hoje em particular aos nossos amigos da vida maior, aos amigos que dirigem o nervo do plano espiritual, mas também aos queridos amigos que laboram nesta casa, que procura levar até aos lares de cada um os ensinamentos de Jesus. Vamos iniciar então com a nossa prece de abertura, nesta manhã de sol, nesta manhã de primavera, rogando a Deus, nosso Pai, o nosso Criador divino, o amparo para as nossas vidas, para as vidas de todos aqueles que aqui se encontram, participando conosco, encarnados e desencarnados. Agradecendo com toda a gratidão da nossa alma, do nosso espírito a Jesus, o nosso divino amigo, o nosso médico maior, que sempre nos abraça com o seu manto de misericórdia, em todas as horas, sejam elas mais felizes, sejam elas de menos felicidade, sejam elas de enfermidade, de emoções desordenadas, sempre o benfeitor amigo se encontra conosco, balsamizando as nossas dores, através dos seus emissários. Então, agradecemos a esses amigos que de forma incansável, sem cansaço, sempre nos visitam, sempre nos orientam, sempre nos alegram com as suas disposições e sempre nos deixam algumas recomendações para que assim possamos prosseguir viagem com coragem, com alegria, em seu clima de fraternidade. Então, que o Mestre nos envolva assim em nosso trabalho da manhã de hoje. Um espírita das primeiras horas, António Louvo Vilela, tem uma mensagem muito gratificante no livro editado pela nossa querida irmã Manuela Vasconcelos, Alguns Vultos do Movimento Espírita. Logo no frontispício, ao iniciar o livro, ele nos fala: os espíritas têm deveres maiores e mais graves responsabilidades, porque conhecem o caminho e a responsabilidade é sempre proporcional ao grau de conhecimento. Devemos viver unidos, pondo de parte todas as questões que nos separam, pois não deve haver preconceitos ou melindres que sejam mais fortes do que a dedicação que nos merece o ideal sublime, que nos guia, nos conforta, que nos sustém. Exemplifiquemos a fraternidade
e seremos cristãos. Esta mensagem está, como dissemos, no frontispício, logo no início do livro, Alguns Vultos do Movimento Espírita Português. Como dissemos há instantes, editado pela nossa querida irmã, presidente da Comunhão Espírita Cristã de Lisboa, trabalhadora, afincada, séria, honesta, e que nos deixa, portanto, todo esse grandioso espólio nesse livro, que vamos seguir, portanto, em apenas alguns minutos da nossa comunicação, para que nos inteiremos do valor grandioso desses nobres espíritos que Jesus enviou para que assim o nosso movimento pudesse ter crescido. Mas, em 1900, houveram portugueses que se apresentaram no Congresso Espírita Internacional em Paris. E um deles foi o Dr. Sousa Couto. E ele nos disse: o Espiritismo não é somente uma filosofia, não é unicamente uma crença ou uma religião. É uma verdade suprema, de uma tão extraordinária elevação que todas as outras manifestações da atividade humana empalidecem diante do brilho do seu valor. Isto é uma comunicação que ele fazia no Congresso em Paris. Tenho provas, dizia ele, muito abundantes, para vos afirmar a imortalidade da alma e os inexplicáveis benefícios que derivam dessa verdade. Eu não devo calar a minha voz ou a voz da minha consciência, nem os gritos de minha razão em prol de uma verdade que eu considero como adquirida. Então vejamos esta comunicação, curta porque ela é bastante alongada, só para fazermos uma ideia, foi proferida precisamente em pleno congresso, quando ele orava aos que se apresentavam ao congresso, deixou bem vincada a sua opinião sobre o que é o Espiritismo e o que seria logo mais o movimento espírita português. Mas o Espiritismo, para nascer, tem algo mais. E nós vamos começar pelo regresso a Braga dos irmãos Cunha. Eram considerados irmãos, mas não consanguíneos. Eram irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Irmãos do mesmo Mestre, que é o nosso, que é Jesus. E assim eles eram considerados. Não eram irmãos de carne, mas pela afinidade, portanto, de seus espíritos. Era o Manuel Graça, o Joaquim Rocha e o Matias da Cunha. Então, regressaram ao país, compraram uma casa, portanto, enorme, grande, chamada Casa dos Castelos, no sopé, portanto, do Bom Jesus, em Braga, e ali implantaram os conhecimentos espíritas adquiridos, portanto, no Brasil, na nossa pátria irmã. No Centro Espírita Luz e Caridade, que fundaram na encosta, como dissemos, do Bom Jesus de Braga, criando ainda a revista Luz e Caridade. Então aqui se iniciaram também um dos primeiros passos para que logo mais a Federação Espírita Portuguesa viesse a atingir, portanto, a sua culminância, que foi a sua fundação. Então, sabe-se que em 1879, a 14 de fevereiro, surge em São Miguel, nos Açores, o Aurora do Além, uma revista, o Jornal Espírita da responsabilidade de Manuel Maria da Câmara. Em Portugal não existem, todavia, dados muito concretos, muito afirmativos, que nos permitam afirmar com exatidão nem quando surgiu, portanto, o Espiritismo em si, nem quando se iniciaram as primeiras investigações. Mas o que é certo é que, com os irmãos Cunha, que já tinham bebido no Brasil, portanto, houve, na realidade, o início. Mas, provavelmente, antes, já alguns companheiros se reuniam de forma particular em seus lares. Então, não há uma data muito certa de quando se deu, na realidade, o início do estudo, portanto, dos ensinos espíritas.
Sabemos, no entanto, que em 1900, o Dr. Acácio Martins Velho, futuro primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa, assistiu em Paris a várias sessões de materialização. É possível que tenha sido ele o precursor do estudo científico do Espiritismo no nosso país, a que se dedicaram, entre outros, para além de Martins Velho, a Madame Lacombe, o Dr. Sousa Couto, o Lobo Vilela e Amílcar Souza. Em janeiro de 1903, o jornal O Mundo, sob a pena do articulista Amari, iniciava um mini-curso de Espiritismo no qual eram referidos Allan Kardec, Gabriel Delanne e outros. Esse célebre espírito Gabriel Delanne, portanto, que viveu ao tempo na realidade de Allan Kardec. Lembramos ainda aqui que em 1906, o médium português Fernando Lacerda, inspetor de polícia do Governo Civil, publicou o volume número 1 do País da Luz, obra que dava a conhecer diversas mensagens mediúnicas de espíritos diversos que na Terra, quando encarnados, tiveram nomes importantes na sociedade de então, nacionais e estrangeiros, seja como escritores, jornalistas, juristas e ainda outros noutras profissões. A obra completa do País da Luz é composta precisamente por 4 volumes, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto volume. Era, na realidade, Fernando Lacerda, um médium de excelentes recursos, mas também ele sofreu uma perseguição muito violenta e que o levou, na realidade, a ter que viajar até ao Brasil, onde viria a desencarnar. Continuando a nossa saga rumo à fundação da Federação, em 1910 foi criado um grupo espírita de que faz parte o Dr. Gilberto Marques, um dos promotores do espiritismo em Portugal, que por falta de lugar para reunir, o faziam ao ar livre, num jardim. Então, vejamos, nós hoje temos todas as condições para reunir, temos todas as condições para nos juntarmos, para vivenciarmos. Estes amigos não tinham, era tudo muito primário. Então reuniam-se num jardim, às escondidas, porque o antigo regime não permitia que houvesse a liberdade, portanto, nem de diálogo, nem de imprensa, nem que as informações passassem, portanto, com uma certa ligeireza. Então reuniam precisamente num jardim. Em janeiro de 1911, foi criado o primeiro círculo, ou o centro número 1, da Universal Senca Instituto, portanto, isto nome em Esperanto, já com sede própria na Rua do Cabo, número 1. Passados alguns meses, foi criado no Porto o círculo número 2, portanto, com 12 estudantes. Foi, no entanto, a partir do Bureau Internacional do Spiritisme, com sede em Liège, na Bélgica, que nasceu o primeiro Congresso Espírita Universal, realizado em Bruxelas, de 14 a 18 de outubro de 1910, cujo objetivo era criar relações de amizade com diversos grupos de diferentes nacionalidades, e é nomeado delegado para Portugal o Dr. Gilberto Marques, a 5 de julho de 1911. Mas, a 27 de janeiro de 1912, o Dr. Gilberto Marques funda a Aliança Neo-Espiritualista Portuguesa. De 9 a 13 de maio de 1913, realizou-se em Genebra, na Suíça, o 2º Congresso Espírita Mundial, tendo como representantes de Portugal a Aliança Neo-Espiritualista Portuguesa, o Instituto Português de Psicologia, então fundado pelo Dr. Gilberto Marques, e o Centro Espírita Amor e Caridade. Entre 1913 e 1918, Madalena Frondain Lacombe realizou, com o auxílio da médium Castelville, era um pseudónimo, reuniões espíritas a que assistiram o professor de Medicina Oliveira Fajão e o Dr. Sousa Couto, diretor da revista
de estudos psíquicos que então houvera fundado e que mais tarde foi dada continuidade pelo querido comandante Isidoro Duarte dos Santos e a nossa querida Maria Gonçalves Duarte dos Santos. Em 1917, o Dr. Gilberto Marques toma conhecimento da realização de um congresso espírita internacional a realizar em Bruxelas e com alguns amigos funda a Federação Espírita dos Portugueses, a 9 de maio de 1917, que logo encerra a 19 de junho de 1918. Durou apenas um ano, por não conseguir suportar os custos. Para nós analisarmos e verificarmos o quanto da dificuldade existente à época, para que cada um pudesse contribuir, portanto, com as suas, mediante as dificuldades, cada um pudesse contribuir de alguma forma para que aquela instituição pudesse ter vingado no tempo. Mas tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. De 5 a 18 de maio de 1925, realizou-se em Lisboa, no Ateneu Comercial de Lisboa, o primeiro Congresso Espírita Português, tendo como comissão organizadora os seguintes elementos. Como presidente da mesa, o general Viriato Passalacqua. Eu gostaria, portanto, de alertar, à medida que nós vamos lendo os nomes, vamos verificando, precisamente, passando a palavra, a categoria, portanto, o estatuto singular, portanto, de cada um, que cada um tinha atingido pela cultura, pelo estudo. O general Viriato Passalacqua. Como vice-presidente, Dona Maria Veleda. O secretário-geral era Horácio Inglês Tavares. Como secretário, José Maria Pereira Bravo e a Dona Diná Santos Lima. E como tesoureiro, a Dona Elisa Santos Lima. Deste congresso nasceu o projeto de constituição da Federação Espírita Portuguesa, tendo sido nomeada uma comissão pró-federação, presidida pelo então Dr. António Joaquim Freire, para elaborar os estatutos e constituir a Federação como organismo, que, no entanto, se rege pelos institutos que Gilberto Marques criara em 1917, na primeira instituição dos espíritas portugueses. E o Dr. Acácio Martins Velho, que o reconhecerá, e o Dr. António Joaquim Freire, que assumirá a responsabilidade da reestruturação e a alteração dos mesmos estatutos. 6 dias depois de terminado o Congresso, a Comissão Pró-Sede, ou Pró-Federação, iniciava os seus trabalhos e o seu presidente reuniu-se com Dona Maria O'Neill, o Dr. Martins Velho, o Dr. Adolfo Sena, o professor de Física na Universidade de Lisboa, a fim de estudar os planos federativos. Um ano depois, queridos amigos, a 26 de maio de 1926, foi oficialmente constituída a Federação Espírita Portuguesa, que faz precisamente aniversário no mês em que nós nos encontramos, 26 de maio de 1926, 26 de maio de 2021. 95 anos de tarefas gigantescas, de coisas muito boas, de coisas muito alegres, de muita luta, de muitas canseiras. A 11 de julho de 1926 são aprovados os estatutos e a 31 de julho do mesmo mês decorre a cessação solene da tomada de posse dos corpos sociais eleitos. Na sua sede social, Travessa André Valente, 4 a 7 em Lisboa. Após a sua fundação, funcionaram dentro da FEP 12 grupos experimentais. Aos domingos, a sede era palco de conferências para atrair mais simpatizantes para o movimento espírita. Durante alguns anos, Dona Maria O'Neill e o Dr. António Joaquim Freire fizeram várias viagens de propaganda espírita pelas diversas cidades e vilas do país. As várias sedes da Federação. A procura de instalações não foi fácil. Instalada muito deficientemente a FEP na Travessa de André Valente, número de 4 a 7, em breve se percebeu
que havia que mudar a situação, pois era muito precária, era muito pequena, muito exígua e não permitia, portanto, um grande aglomerado, portanto, de pessoas. Mudou-se então para a Rua da Assunção, número 58, em Lisboa, e tornou-se também, portanto, insuficiente, tal o crescimento e o interesse que o Espiritismo em Portugal já demonstrava e as visitas constantes de muitas das pessoas para se inteirarem desse conhecimento. Mudou-se então, a 1 de janeiro de 1931, para outra sede provisória na Rua do Castelo, 68, primeiro em Lisboa. Até que dedicados confrades fizeram um empréstimo sem juros, mais ou menos em agosto de 1928. Seguiu-se a aquisição do terreno, procedeu-se a subscrições para a angariação de fundos que era tão necessário para que pudessem ter uma sede própria. Destaca-se nesta empreitada, neste trabalho gigantesco, Firmino de Assunção Teixeira, que foi mais tarde nomeado pela FEP sócio benemérito e que doa à FEP um enorme edifício, hoje na Baixa de Lisboa. Na altura, o projeto da sede foi muito moroso nas várias instâncias de aprovação do mesmo. Por fim, tudo correu bem. Ainda em 1926, a FEP abriu o Centro Espírita Amor e Caridade em Viseu. Em junho do ano seguinte, a Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas, na Rua Álvares Cabral, que ainda hoje lá se encontra o edifício e é uma tipografia. Esta associação foi inaugurada a 5 de julho de 1927, com sede, em primeiro lugar, na Rua de Camões, 578, no Porto. Mais tarde, como dissemos há instantes, na Rua Álvares Cabral, do número 22 a 26, também no Porto. Em 1928, o Centro Espírita do Porto, o Centro Espírita Luz em Coimbra, o Centro Espírita de São Brás de Alportel e em Lisboa a Fraternidade Esotérica Neo-Espiritualista, associações que a Federação Espírita Portuguesa abriu. Em 1929 surge o Centro Espírita de Viana do Castelo, também aberto pela Federação Espírita Portuguesa. Em 1931, em Lisboa, é inaugurado o Centro Espírita Perdão e Caridade, que ainda hoje existe. Mediante toda esta panóplia, portanto, de conhecimentos, que nos leva precisamente ao conhecimento de como surgiu a Federação, iremos falar agora sobre os bens da Federação, que todos nós sabemos, uns, outros por certo ignoram. A dado passo, os nossos bens, ou os bens da Federação, dizemos nossos porque eles eram nossos, os bens da Federação foram sonegados pelo antigo regime. E há uma saga gigantesca que até hoje ainda não foram devolvidos à Federação Espírita Portuguesa. E não sabemos se eles serão alguma vez, portanto, devolvidos. Porque, entretanto, houveram movimentações de ordem estatutária, portanto, de ordem judicial, para que pudéssemos reaver, portanto, os bens, mas o que é certo é que até ao momento, portanto, não foi possível. Então, vamos prosseguir mais uma vez o raciocínio. A 8 de setembro de 1849, foi publicado um decreto-lei, o 37.545, que determinava que as associações que exercessem atividades de caráter pedagógico ou científico deveriam submeter os seus estatutos à homologação do Ministério da Educação Nacional. E aqui vai começar a grande saga da perda dos bens da Federação Espírita Portuguesa. Em 1953, os corpos gerentes da Federação entenderam que a mesma tinha finalidade científica e pedagógica e enviaram os estatutos precisamente à aprovação
para o Ministério da Educação Nacional. Porque eles faziam realmente pesquisas, eles se reuniam, eram pessoas abalizadas. Nós tínhamos, como houvemos, militares, tínhamos físicos, tínhamos matemáticas, tínhamos doutores em medicina, que faziam parte da estrutura da Federação Espírita Portuguesa. A 3 de junho de 1953, com base num parecer do Conselho Permanente da Ação Educativa, deveriam proibir-se a investigação e o estudo dos fenómenos alegados pelo Espiritismo. Vejam só, desde que esse estudo não estivesse a cargo de pessoas que, pela sua categoria e preparação, e oferecessem perfeita garantia de seriedade e obediência às condições mais elementares da metodologia científica. Então nós tínhamos médicos, nós tínhamos homens, criaturas de ciência, homens e mulheres de valor, militares, altos quadros militares, altos quadros da ciência portuguesa, como escritores e outros professores universitários. Então vejam que o Espiritismo não era portador, portanto, dessa grandiosidade de criaturas do saber. Por este motivo, segundo informa o Ministério da Educação Nacional, decidiu o subsecretário da Educação Nacional, que não tinha condições para tal, mas ele é que decidiu, a 19 de junho de 1953, não aprovar os estatutos da Federação Espírita Portuguesa. Foram devolvidos. A 20 de novembro de 1953, a FEP recebeu um ofício que, por despacho do subsecretário do Estado da Educação Nacional, na qual ordenava a suspensão da FEP, não o encerramento, a suspensão, que mais tarde levou a uma confusão enorme, fazendo acreditar que na realidade a Federação tinha sido encerrada e os seus estatutos de 1926, portanto, ali haviam terminado, o que não era verdade, ela apenas havia sido suspensa e por uma entidade que nem sequer tinha competência, portanto, para o fazer. A 7 de dezembro de 1953, policiais compareceram na sede da FEP, na Rua de São Bento, 640, para selarem as salas. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para selar as salas, portanto, a Federação foi suspensa e todos os bens, como vamos ver adiante, portanto, foram arrolados, foram arrestados. A 27 de junho de 1962, o Ministro do Interior, mais um que não tinha, portanto, condições para o fazer, decidiu que a FEP não tinha existência legal e que todos os seus bens fossem arrolados e vendidos na asta pública ou na praça pública. Vejam lá que decisão tão gratificante, tão nobre, não é? Portanto, a seres, a criaturas que se dedicavam a um trabalho gigantesco de pesquisa sobre a doutrina nova que se estava a chegar, nova no aspecto, portanto, do novo nome, porque ela era tão antiga, porque era o cristianismo redivivo. Pessoas abalizadas, professores universitários, médicos, poetas, militares, de alto grau, de alta patente. Portanto, eram considerados como criaturas ignorantes, ou foram consideradas como criaturas pura e simplesmente ignorantes. Então fecha-se a porta, suspende-se e arrola-se os bens que não eram deles, eram da Federação Espírita Portuguesa. Eram das pessoas que, a seu bom grado, pela sua caridade, pela sua hombridade, haviam doado à Federação Espírita Portuguesa. Então, dos seus bens da Federação constavam de um edifício na Rua Álvares Cabral, como falámos há instantes, no Porto, bem como todo o seu recheio, que até hoje não sabemos, ou melhor, nós sabemos onde esse mesmo recheio se encontra. Está na Torre do Tombo, em Lisboa. Um prédio na Rua da Palma, do número 251 ao 253, alugado ao Cinema Rex, antigo Teatro Lara Alves, bem no centro da cidade de Lisboa, era da propriedade da Federação Espírita Portuguesa. Juntou-se o arrendamento, portanto, da sede da Rua de São Bento, o arrolamento dos equipamentos de laboratório, depósitos bancários, material de escritório, quadros valiosos que se encontravam em exposição nas várias casas e uma biblioteca
gigantesca que incluía vários livros raros e que se encontram hoje, portanto, arrolados à guarda, portanto, do Estado, e outros bens doados à Casa Pia, mas se encontram grande parte deles na Torre do Tombo, em Lisboa. A 17 de junho de 1962, pelas 10 horas da manhã, na Rua de São Bento, abriram-se as salas precisamente para o arrolamento, para selarem tudo, para expoliarem a Federação, portanto, dos seus bens, que até hoje nunca foram devolvidos, nem irão ser nunca. Porque, entretanto, nos anos 90, Arnaldo Cavalhais Costeira, o nosso querido Costeira, que foi presidente da FEP, levou a seu peito levar precisamente o Estado, portanto, a tribunal, para que pudesse reaver, portanto, os seus bens. Mas, entretanto, como a Federação havia renascido após o 25 de Abril, foram criados os novos estatutos de 1986. E quando chegou à altura do julgamento, a grande dúvida e a questão, portanto, que o Sr. Dr. Juiz colocou a uma das testemunhas era que se nós nos regíamos pelos estatutos de 1926 ou de 1986. Então, o querido companheiro disse que regíamos pelos estatutos de 1986, porque, entretanto, a Federação houvera sido refundada, porque disseram que ela não estava suspensa, mas que tinha sido encerrada, quando era precisamente o contrário, ela havia sido suspensa. Ora, suspensa, os estatutos continuavam a vigorar os de 1926. Por desconhecimento do querido amigo, os homens da lei aproveitaram, portanto, aquela dica e então decidiram, portanto, que a Federação não se regia pelos estatutos de 1926, mas pelos novos estatutos que então houveram criado. E então não tivemos direito a nada, nem sequer a recurso. Portanto, nós tivemos direito. O que quer dizer que os bens da Federação, que foram sonegados àquela altura, vão continuar exatamente como estão do outro lado, pertence a de mãos, portanto, que não são os seus verdadeiros proprietários. Mas aqui nós levantamos uma outra questão. E a questão que nós levantamos é a seguinte: tudo tem uma causa. E nós sabemos que o tempo é mestre. E provavelmente, se nós tivermos que entregar algo, é porque na realidade há uma causa para que esses bens tivessem que ser entregues agora. Porque provavelmente a nossa finalidade será outra. Vamos deixar o tempo correr. Porque provavelmente, quem sabe, no futuro, a Federação, portanto, irá ter o seu direito, irá beneficiar, portanto, daquilo que na realidade, portanto, adquirir aquilo que na realidade, portanto, ou readquirir aquilo que na realidade lhe compete. Em setembro do mesmo ano, a pedido do Ministro da Saúde e por despacho do Ministro do Interior, autorizou que o Cinema Rex e o produto dos bens fossem entregues à Casa Pia de Lisboa, como dissemos há instantes. A 7 de setembro de 1974, realizam-se eleições na FEP, tendo sido eleito para presidente Isidoro Duarte dos Santos, que desencarna em novembro, muito pouco tempo teve lá o nosso querido companheiro, e tem como vice-presidente José Leão de Castro. Nós iríamos enumerar agora alguns dos amigos que fizeram parte gigantesca, na realidade, portanto, da Federação, dar a conhecer, portanto, o valor, o trabalho em comum de todas essas criaturas. Então, o nosso querido Isidoro, que foi o primeiro presidente pós-25 de Abril, foi colaborador da Revista Espírita, órgão da Federação Espírita Portuguesa, desde 1928, tendo em 1931 passado a fazer parte do seu corpo redatorial. Durante os vários anos, dirigiu igualmente o jornal Mensageiro Espírita. Em 1939, fundou a revista Estudos Psíquicos e o Centro Espírita Luz e Amor, de que foi diretor até à sua morte em 1974. Após o 25 de Abril, ocupa o cargo de Presidente da Federação Espírita Portuguesa, que reestrutura
e do Centro Espírita Perdão e Caridade, que o funde com o Centro Espírita Luz e Amor. Isidoro Duarte dos Santos escreveu, entre outras, as seguintes obras: Luz no Caminho, Dois Mundos, Almas Errantes, Ronda Espiritual, Pierre no Gamba, O Espiritismo no Brasil e Um Passo no Desconhecido. Como dissemos há instantes, a FEP vem lutando desde julho de 1980 para reaver tudo quanto lhe pertence, o que lhe foi de forma abusiva retirada, e que a prepotência dos homens outrora entendeu calar e usurpar de valores que foram doados e de outros de ordem moral que foram sonegados aos espíritas. No entanto, o tempo é mestre e sábio. Em tudo que faz, aguardemos com paciência e perseverança. Como dissemos há instantes, vamos enunciar alguns vultos da fundação da Federação Espírita Portuguesa para que nos possamos inteirar, precisamente, do valor, do sentimento, da nobreza, portanto, destes e dos espíritos nobres que eram enviados ou foram enviados por Jesus para fazer renascer, precisamente, o espiritismo e o grande movimento espírita português. O Dr. Gilberto Marques, diplomado em curso superior de comércio pelo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, antigo diretor e professor da Escola Industrial e Comercial, Nuno Álvares, em Viana do Castelo. Doutor pela Faculdade de Medicina da International University, onde foi pioneiro do espiritismo em Portugal, tendo fundado as revistas Novos Horizontes e Sucesso. Ativo, diligente e propagandista espírita, aos seus esforços se devem um grande parte do incremento do espiritismo no nosso país. O Dr. Afonso Acácio Martins Velho, um dos ilustres fundadores e o pioneiro presidente da Federação Espírita Portuguesa, em 1926. Ilustre escritor espírita lusitano no fim do século XIX e início do século XX. Nascido na Sertã, em 1848, formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, com consultório de advogado em Tomar, mudando-se mais tarde para Elvas. Fixou o fim da residência em Lisboa. Dedicou-se aos estudos espíritas, conseguiu verificar com um sonâmbulo excepcional de que dispunha as mais curiosas e interessantes referências descritas por sábios de renome mundial. Publicou em Portugal o Espiritismo Contemporâneo, em 1915, As Potências Ocultas do Homem, em 1920, Ocultismo ou Magnetismo, em 1925, Os Contos Maravilhosos, em 1929. Prestou colaboração na Revista do Espiritismo, órgão da Federação Espírita Portuguesa, e de Estudos Psíquicos de Isidoro Duarte dos Santos. O Dr. António Joaquim Freire. Diz-se do mundo espiritual, os amigos da vida maior dizem do mundo espiritual, que o Dr. António Joaquim Freire foi um grande impulsionador do movimento espírita português e um dos mais nobres diretores e responsável espiritual pela evidente vivacidade e seu extraordinário dinamismo. Jornalista, formara-se em medicina, obtendo também o curso de medicina sanitária pela prestigiada Universidade de Coimbra, sendo um dos fundadores da FEP, um distinto membro onde exerceu a função de primeiro vice-presidente da primeira direção eleita em 31 de julho de 1926, para um quadriênio. Nasceu a 20 de julho de 1877 na vila de freguesia do Espinhal, concelho de Penela, distrito de Coimbra, regressando à pátria espiritual com 82 anos, no dia 3 de março de 1958, na cidade de Lisboa. António Joaquim Freire partilhou a direção da revista Espiritismo com o Dr. Afonso Acácio Martins Velho, advogado e escritor, o professor Dr. Adolfo Sena, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e o Dr. António Lobo Vilela, matemático e escritor, tendo como secretário da redação o jornalista Pedro Cardia, Dr. Alberto Zagal Fernandes, ex-presidente da Associação Académica de Lisboa. Deixou obras como a mensagem do Espiritismo, a alma humana, a energia mental e as forças do pensamento,
o animismo e espiritismo, ciência e espiritismo, da evolução do espiritismo, da fraude do experimental, etc. O Dr. António Lobo Vilela, matemático, foi um dos fundadores e diretores da Revista Espírita, fundada em 1927. A ele se devem, entre outras, as seguintes obras: O Problema da Sobrevivência, Hipóteses Metapsíquicas, O Destino Humano e o Poder Mental. Foi um dos que mais trabalharam pelo ressurgimento do espiritismo em Portugal. A doutora Amélia Cardia dos Santos Costa, a primeira médica portuguesa, a primeira mulher a formar-se em medicina em Portugal. Nasceu a 1 de 11 de 1855 e viveu até o dia 30 de abril de 1938. Com o seu irmão Pedro Cardia entrega o movimento espírita, que desponta fazendo parte, em 1926, da primeira junta consultiva dos primeiros corpos sociais da FEP e da Comissão Procede da Federação. Como dissemos, foi a primeira senhora portuguesa a formar-se em medicina. Espírita convicta, foi a fundadora e diretora de um mensageiro espírita, editado pela Federação Espírita Portuguesa, escrevendo inúmeros artigos de fundo, além de críticas, análises aos diferentes tipos da mediunidade. Escreveu alguns romances de cariz espírita, entre os quais Na Atmosfera da Terra e O Visionário. Em 1908, fundou a Casa de Saúde da Estrela, frequentada pelos mais categorizados cirurgiões da época. Em 1930, escreveu o livro Na Atmosfera da Terra, que ofereceu à FEP para que a venda do produto revertesse para a ajuda das despesas da construção da sede daquela instituição. Mas continua, queridos amigos, a saga de homens e mulheres nobres. E falamos de Maria da Conceição, infante de Lacerda Pereira de Essa Constante, que nasceu em Lisboa a 19 de 11 de 1873 e viveu até 23 de março de 1932, apenas com um nome, com um pseudónimo de Maria O'Neill. Foi membro da Academia de Ciências de Portugal, prestigiada escritora, jornalista, poetisa e eloquente oradora, ocupando com brilhante desempenho um dos primeiros lugares entre as mulheres intelectuais portuguesas da sua época. Foi grande defensora dos direitos da mulher da sociedade portuguesa, tendo feito parte do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Em 1930, sob o patrocínio da FEP, embarca para o Brasil levando a efeito a intensiva propaganda espírita, onde, através da palavra fluente, soube ser a embaixatriz da intelectualidade portuguesa. Sua palavra é um símbolo de cultura, de pensamento e de ação na vasta literatura portuguesa. Ao fim de algum tempo, regressa a Portugal. No entanto, em 1932, Maria O'Neill, pela vontade firme de prosseguir na sua saga de divulgação dos ensinamentos espíritas, regressa ao Brasil. Encontra-se então um pouco doente, mas colocou o dever em primeiro lugar. Desembarcou na cidade de São Salvador da Bahia, mas logo teve de regressar de imediato devido ao seu estado de saúde. Embarcou no navio General Osório, de regresso a Portugal, e 2 dias depois desencarnou em pleno mar alto, a 23 de março de 1932, com 59 anos, sendo o seu corpo lançado ao mar. Maria O'Neill era espírita, convicta na altura do primeiro Congresso Espírita Português, tendo presidido à mesa dos trabalhos do Congresso nos dias 15 e 16. A partir daqui, colaborou como redatora da Revista de Espiritismo, órgão da FEP, fazendo parte da Junta Consultiva dos Corpos Sociais da mesma instituição entre 1926 e 1929. Em 27 de agosto de 1929, Maria O'Neill, com mais 4 amigos, fundou o Grupo Espírita Perdão e Caridade, tendo colaborado ativamente para a fundação do atual Centro Espírita Perdão e Caridade, ocorrido a 1 de janeiro de 1932. Continuando, falaremos do Dr. Adolfo Sena,
Nasceu em Abrantes em 1872. Foi professor no Liceu de Pedro Nunes, em Lisboa, na Faculdade de Ciências de Lisboa, até à data do seu desencarne. De inteligência viva e sólida cultural, era dotado de espírito de justiça e natural bondade, que o tornou verdadeiramente estimado pelos seus alunos e por todas as pessoas que com ele privavam. Cultor apaixonado da música, pertenceu àquela geração que, com os doutores Ilídio Amaro, José de Pádua e Rompana, fundou a Tuna Académica de Lisboa em 1895. Foi figura de relevo no meio pedagógico nacional, fazendo da sua profissão um verdadeiro sacerdócio. Dedicou-se com generoso ardor ao espiritismo nascente, fazendo parte da Junta Consultiva da Federação Espírita Portuguesa, na qual prestou relevantes serviços em 1926. O general Júlio César Barata Feio nasceu em Pinhel. Oficial do exército colonialista, fez a maior parte da vida militar nas colónias, em cujo exército privativo serviu e onde atingiu o posto de general. Falaremos do João José da Silva, conselheiro, juiz, natural de Moncarrapacho. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra no ano de 1866, iniciando a sua vida pública em 1872 como diretor e professor da Escola Normal de Marvila. Em 1879, iniciou a carreira de magistratura, tendo exercido em 1892 o cargo de juiz-presidente da Relação de Luanda, entre 1897 e 1908. Esteve associado à Relação de Lisboa, tendo sido nomeado auditor do contencioso fiscal. O Dr. Alberto Zagalo formou-se em Lisboa na Faculdade Técnica do Instituto de Ciências Económicas e Financeiras. Quando estudante, foi mais uma vez eleito presidente da Associação Académica, tendo pugnado para que a extensão universitária atingisse as massas trabalhadoras, fosse por meio de cursos, como de conferências populares. Sempre muito ativo, dotado de rara inteligência e vasta cultura, lutou igualmente para que fossem criadas as casas de estudantes para que assim pudessem ter o ambiente necessário à sua formação. António Castanheira de Moura nasceu em abril de 1865 em Vila Seca, na Tábua, vindo muito novo ainda para Lisboa, onde trabalhou humilde e arduamente. Não sabemos quando descobriu a doutrina espírita, mas segundo o Dr. António Joaquim Freire, no livro Da Evolução do Espiritismo, Castanheira de Moura foi um fervoroso propagandista dos velhos tempos e um dos fundadores da FEP, em 1926. Dr. José Alberto de Sousa Couto nasceu na freguesia de Santa Maria de Sandim, concelho de Gaia, diocese do Porto, a 16 de março de 1855, sendo batizado 3 dias mais tarde. Em 15 de outubro de 1877, matricula-se na Universidade de Coimbra, fazendo o exame do 3º ano a 30 de junho de 1880. Em 1881, obtém o 4º grau de bacharel, formando-se como advogado em 1882. Em 1900, representa Portugal no Congresso Internacional Espírita, realizado em Paris, passando a partir daí a corresponder-se com diversos espíritas ingleses e franceses, entre eles o coronel Albert Rochat. Em 1905, fundou a expensas suas a revista Estudos Psíquicos, mantendo-a até 1909, quando teve de encerrar devido a grave doença, o que aconteceu depois do desencarne de seu filho. Firmino de Assunção Teixeira nasceu em 1870, desencarnou a 22 de julho de 1932. É um dos nomes mais grados do movimento espírita português, sempre pronunciado com respeito e gratidão pelos espíritas de então, principalmente pelo apoio que deu à Federação Espírita de 1926, à Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas no Porto e aos centros espíritas então existentes. Natural da Póvoa de Varzim, foi para o Brasil com cerca de 14 anos, fixando-se no Rio de Janeiro, onde viveu até aos 45.
pelo donativo e bens que houvera doado à Federação para a aquisição da instalação própria, o Conselho Deliberativo da Federação Espírita Portuguesa, em reunião de 5 de janeiro de 1929, aprovou por aclamação a proposta da sua direção para que fosse nomeado sócio benemérito daquela casa. Para além daquelas doações que constaram do seu testamento, concedeu ainda aos diversos centros espíritas então existentes um donativo anual que ficou a ser gerido pela direção da Federação Espírita Portuguesa, encarregue da sua distribuição. Desencarnou na Póvoa de Varzim a 22 de julho de 1932. António Esteves Rodrigues da Silva. Os seus serviços à causa do Espiritismo e à Federação Espírita Portuguesa, desde a fundação da mesma, foram relevantes, fazendo por várias vezes parte dos corpos diretivos da Federação. O general Viriato Zeferino Passalacqua foi um dos mais valorosos defensores dos Evangelhos em espírito e verdade e um dos mais cultos exegetas do Velho e Novo Testamento do nosso país. Fez parte da subcomissão pró-sede da Federação criada para a realização do primeiro Congresso Espírita Português. Nele colaborou com a apresentação das teses Espiritualismo e Espiritismo e Loucura Espírita, ou seja, Obsessão. Foi colaborador assíduo das revistas Luz e Caridade, de Um Mensageiro Espírita e Estudos Psíquicos. Os seus artigos ultrapassaram o tempo e encontram-se hoje tão atuais como então. Maria Carolina Federico Crispim, a nossa querida Maria Veleda, professora, feminista, republicana, livre-pensadora e espiritualista, foi uma mulher pioneira na luta pela educação das crianças e dos direitos das mulheres e na propaganda dos ideais republicanos, sendo uma das mais importantes dirigentes do primeiro movimento feminista português. Atraída pelos caminhos da espiritualidade e do esoterismo e preocupada com o sentido da existência humana, aderiu ao espiritismo filosófico, científico e experimental. Fundou o grupo espiritualista Luz e Amor e, em 1925, dinamizou a organização do primeiro Congresso Espírita Português e participou na criação da Federação Espírita Portuguesa. Lembramos, em forma de gratidão, queridos amigos, as palavras de Jorge Rizzini no Congresso Nacional Espírita realizado no Hotel Meridian nos dias 8, 9 e 10 de dezembro de 1994, nosso país, nosso querido visitante. Em relação aos espíritas portugueses, então ele diz: não posso deixar de aqui registrar que antes e durante o sombrio período salazarista teve o espiritismo em Portugal notáveis baluartes, cujos nomes não deverão jamais ser esquecidos pelas futuras gerações. Eles dedicaram suas vidas ao nosso ideal. Quase sempre com sacrifício, para que os espíritas de hoje usufruam da doutrina que há de elevar a Terra na escala dos mundos. Queridos amigos, peço perdão pela emoção, mas é muito bom nós relembrarmos e termos conhecimento destes amigos, destas amigas, que continuam trabalhando de forma incansável do outro lado da vida, para que a doutrina possa continuar proliferando. E a nós só nos cabe viver essa alegria, essa emoção e um sentimento de gratidão imenso para com todos esses amigos, que, por certo, uns do outro lado, outros já deste, continuam, de certa forma, com o mesmo denodo, com o mesmo sacrifício, com a mesma hombridade, com a mesma honestidade, divulgando os ensinamentos espíritas, divulgando esse cristianismo redivivo que nos foi trazido e alimentado, e nos é alimentado por Jesus, e da qual todos nós devemos estar gratos
por podermos participar desta obra gigantesca para que o mundo, na realidade, possa surgir novo numa nova madrugada, num dia solarengo, num dia de calor, portanto, em que as nossas almas possam sentir-se revestidas dessa afinidade gigantesca com os amigos. Muita paz para todos, muita harmonia, muita alegria e possamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado pela vossa atenção. Queridos amigos, lembramos que a próxima palestra do NEV é no dia 4 de junho, com o capítulo 28º. É o último capítulo do Evangelho. É que o nosso querido irmão João irá falar sobre a coletânea de preces. Como elas surgiram, qual o seu efeito e como as devemos utilizar. Sim, queridos amigos, estes homens e mulheres da primeira hora oraram com muito sacrifício, laboraram com muito sacrifício. A nós nos compete, porque eles nos deixaram quase tudo pronto. A nós nos compete dar esse seguimento, orando, agradecendo, nos tornando gratos, fidedignos, leais a Jesus, à causa e à casa a que nós pertencemos, seja ela qual for. Muita paz para todos. Graças a Deus.